Bom dia com a estrela da manhã. Eu te desejo um abençoado dia, que ele seja rico, abençoado pelo Deus que é Pai, Deus que é Filho, Deus que é Espírito Santo. Recebe em nome de Jesus. Que Deus abençoe seu dia, que ilumine a sua vida, esteja sempre contigo em nome de Jesus. Gente, hoje a gente vai dar continuidade ao assunto da teologia da Trindade, sobre o aspecto econômico. A gente viu na teologia que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não têm hierarquia. Ontologicamente, eles são iguais. Não tem nenhuma diferença. Já na econômica, existe uma pouquíssima diferença. É isso que a gente vai ver, certo? Olha, somente nas funções. Existem funções específicas na obra da criação e na história da retenção. Por exemplo, o pai, ele inicia, o Filho concorda e o Espírito Santo executa. Somente nesse aspecto que existe uma diferença da pessoa da Trindade. Mas a gente vai continuar, que é bem complexa essa palavra. Vamos lá. Olha, na obra da criação, o Pai criou através do Filho, pela agência do Espírito Santo. Continuando aqui. E na economia da salvação, o mesmo padrão se repetiu, tá certo? Eles assumiram papéis específicos. Como assim? Olha, o Pai planejou a salvação e elegeu para si o Filho. E o Filho trouxe a retenção, executando o plano salvífico exibido pelo Pai. E o Espírito Santo é aquele que aplica a obra da retenção na vida do homem, como, por exemplo, regenerando, resgatando, capacitando, santificando o homem do pecado. E isto que a teologia chama de trindade econômica, certo? E é nessa forma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se organizaram na criação do mundo, na retenção do seu povo, certo? Então, vamos ver como o apóstolo Paulo nos ajuda a entender isso. Olha, 1 Pedro 1,2 diz assim: eleito segundo a presciência de Deus, Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos rogo multiplicado, certo? Olha, veja também que Pedro se destaca na obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na redenção do homem. Olha, continuando aqui. É uma relação, essa relação econômica, o Pai enviou o Filho e o Espírito Santo foi enviado do Pai e do Filho. E essa passagem, ela confirma em João 15:26, que diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, certo? Olha, Jesus também diz que ia enviar da parte do Pai o Espírito Santo. Só repetindo, nessa relação econômica, o Pai enviou o Filho e o Espírito Santo foi enviado do Pai e do Filho, certo? Olha, mas na Trindade econômica, mais uma vez é importante ressaltar que trata da pessoa de uma hierarquia funcional.
tá bom? A gente está falando de uma hierarquia funcional. Que é isso? Ela expressa de uma forma do Pai para o Filho e o Espírito Santo, que se organizaram para a formação, a salvação do homem. Nesse sentido, somente, gente, nesse sentido que temos a declaração bíblica sagrada de que ele mesmo declara ser menor que o Pai. Jesus confirma isso em João 14, 28, quando ele diz assim: eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Entendeu? Somente nesse aspecto que Jesus ele deixou bem claro que ele era menor do que o Pai. E essa é uma clara declaração acerca da trindade econômica, onde o filho é visto menor que o pai, numa submissão e execução do plano do pai. O apóstolo Paulo também explica isso em Filipenses 2:8, que diz assim: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte na cruz. Olha, gente, então vamos recapitulando aqui. Nós podemos colocar de uma forma bem exemplificada. A trindade ontológica é quando Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. A econômica é quando ele diz assim: o Pai é maior que eu. Que fique bem claro que nessa classificação econômica não deixa nenhuma dúvida de que o Pai e o Filho, o Espírito Santo, são da mesma natureza, da mesma essência, da mesma posição e da mesma importância. Está confirmando e está deixando bem claro na palavra de Deus. Assim diz em Coríntios 13, 14. Olha, presta atenção. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém? Paulo coloca a mesma importância e igualdade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse versículo ele ficou conhecido como a bênção apostólica, certo? Vamos continuar aqui. Olha, ele coloca na mesma igualdade o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É importante para a gente responder às pessoas a essa objeção, né? Que tem muita gente, sabe? Que pergunta, sabe? Principalmente os céticos que ele leva, sabe, na brincadeira, ou então tem algum entendimento, ou eles querem criticar e eles entram, sabe? Com essa pessoa da Trindade já especulando e sair, querendo negar a divindade de Cristo. Mas, gente, deixou bem claro aqui na palavra de Deus que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são semelhantes em poder, em honra e glória, certo? Então, se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, eu estou à disposição, certo? Olha, que Deus abençoe seu dia, que Ele dê um excelente dia, que Deus te cubra de bênção, dê força, coragem e resistência, força mesmo para continuar perseverando da fé e não desistir até o fim, porque a gente tem que lutar até o nosso último suspiro, assim diz a palavra de Deus. Olha, que Deus te dê excelente dia em nome de Jesus. Amém.